Oi pessoal, aqui é a pastora Selma Benjamin do Ministério Sarando Vidas Online, direto de Israel. É isso mesmo, estou em Israel gravando esses vídeos para vocês, trazendo um pouquinho da palavra de Deus para alimentar o teu coração, tá bom? Olha só, gente, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, quero ler para vocês o livro de Efésios 1, versículo Efésios 1. Deixa eu ir lá no livro de Efésios, deixa eu achar aqui. Efésios 1, versículo 8 em diante, que fala assim, ó. Não, eu quero ler o versículo 1:3, que fala assim, olha. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ser filho da adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gente, eu estou em Israel. A história de Israel é muito linda, a história de como tudo começou. Aqui, exatamente, Deus chamou Abraão e disse, Abraão estava numa outra terra e disse, Abraão, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E o Senhor trouxe Abraão para Israel. E daqui, gente, desenvolveu toda a história de Israel. Daqui saiu de Isaac, depois de Isaac saiu Jacó, as 12 tribos, né? E aí Israel aconteceu. Claro, teve período de exílio, teve período deles estarem fora da terra deles, mas em 1948, recentemente, Israel foi estabelecido nação e aí Israel tomou essa proporção grande que é Israel hoje. Mas eu quero voltar no tempo e falar de algo sobrenatural que aconteceu nessa terra. Por quê? Essa terra aqui é a terra escolhida de Deus, é o povo escolhido de Deus. Nós não temos para onde fugir, é o povo que o Senhor escolheu. Mas para esse mesmo povo, o Senhor deu uma promessa, que um dia nasceria o Messias que iria salvar aquele povo. Não só aquele povo, mas o Messias que viria salvar o mundo, porque todo mundo pecou e destituídos, longe eles estavam da graça de Deus, do plano dos olhos de Deus. Mas Jesus Cristo, que se fez carne, o Messias que nasceu aqui nesta terra, se fez carne, e aí ele, como uma ovelha que foi apresentado como sacrifício vivo, morreu na cruz e pagou todo o nosso débito com Deus. Tudo que foi gerado lá no jardim, através de Eva e Adão, quando eles comeram aquela maçã, e foi uma desobediência diante de Deus, porque Deus tinha dito para eles, né? Não comam a maçã, e eles comeram. E isso tudo que gerou o pecado entrou, e daí o pecado entrou a morte, entrou a doença, entrou a enfermidade. Quantas coisas entraram depois que chegou o pecado na vida do homem. Mas o Senhor, Deus, vendo o sofrimento do homem tão grande, e disse, eu enviarei o Messias, eu enviarei uma ovelha que não tem mancha, sem pecado, que vai morrer, e este sangue, o sangue dele, quando for derramado, vai livrar vocês de todo esse pecado, vai livrar vocês de toda esta dor, de todo esse sofrimento. E há 2000 anos atrás, nesta terra, exatamente em Belém, gente, que não é aqui, aqui nós estamos em Tel Aviv, em Israel, em Belém, nasceu Jesus Cristo, o nosso Messias, que nasceu, cresceu e depois foi morto, morreu numa cruz, pregado numa cruz, morreu em Jerusalém. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas teve todo o ministério dele, foi na área da Galileia, Jerusalém, Nazaré, toda aquela área ele cobriu, gente, evangelizando e chamando o povo, dizendo, vem, aquele que tem sede, venha, beba da água viva que eu tenho para dar. E Jesus tem verdadeiramente água viva para dar para aqueles que têm sede, água viva para dar para aqueles que estão desesperadamente. As pessoas muitas vezes têm um vazio tão grande dentro de si e não sabe explicar o que é esse vazio. Esse vazio é exatamente o espaço que Deus fez
para espaço dele, que só ele cabe nesse vazio. E quando você aceita esse Deus, esse Jesus, a preencher esse vazio, olha só o que ele faz com você. Esse versículo que eu li agora há pouco, ele põe você assentado, é o 3. Bendito Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando você aceita esse Deus, coloca ele no lugar certo, que é o centro do teu coração, você se assenta com Cristo e reina com ele. É o que a palavra está falando, está escrito aqui. Daí então agora você não precisa mais ter medo da dor, medo da doença, você não tem que mais ser vítima do pecado, não. Agora você peca se você quer, agora você tem poder de escolha. Eu posso escolher pecar ou eu posso escolher não pecar. Antes o homem era escravo do pecado. Depois que Jesus veio e pagou a conta, agora o homem tem a liberdade própria de poder escolher e se assentar com Jesus, com ele reinar. Isso aqui, gente, fala de autoridade. Nós, como servos de Deus, nós temos autoridade no nome dele. Não é para ser vítima, não é para ser vítima da doença, não é para ser vítima do desemprego, não é para ser vítima do pecado, não é para ser vítima da circunstância, não. O mundo que não conhece a Jesus, sim, eles podem ser vítima, podem levar a vida como querem. Nós não, nós recebemos autoridade, nos assentamos com Jesus Cristo. Você sabe o que é sentar com Jesus Cristo, com ele e reinar com ele? Você sabe o que isso significa, gente? Isso significa poder. Ele te deu poder. Você tem poder para lutar contra a circunstância. Você tem poder para determinar que você não quer mais sofrer. Você não quer desemprego. Você não quer doença. Você não quer enfermidade na sua casa. Você não quer brigas. Você quer paz. O Senhor te deu isso. Você chega lá, as pessoas muitas vezes oram e a oração não é ouvida ou não é atendida. Fala assim, Deus não ouviu minha oração. Porque você está pedindo para Deus fazer o que Ele já fez. Ai, Senhor, me abençoa aqui nessa área. Você já é abençoado. Ai, Senhor, faça assim. Você já foi feito pelo Senhor. Agora o que você tem que fazer é tomar posse daquilo que o Senhor te deu, declarar, eu sou vitoriosa, as portas se abrem para mim, na minha casa não tem doença vai embora daqui, ordenar, em nome de Jesus Cristo, tomar o poder, porque o Senhor te deu, é isso que eu te dou poder. O Senhor nos deu poder, está lá escrito em Mateus, é isso que eu te dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e você lutar. Se o inimigo está fazendo bagunça na sua vida, se levanta contra ele. Aqui não, Satanás. Aqui não, aqui tem autoridade, aqui alguém manda. Pode ir embora daqui em nome de Jesus. Desemprego, ordene o desemprego fora da sua casa. Doença, ordena que saia fora da sua casa. Brigas, confusões, nada disso tem que pertencer ao povo de Deus, gente. Nós somos o povo escolhido de Jesus Cristo, que nos assentamos junto com Ele para reinar. Nós reinamos com Cristo e com Ele somos mais do que vencedores. Vencemos na luta, vencemos a enfermidade, vencemos o desemprego, vencemos seja o que for, porque o Senhor nos colocou assentado para reinar com Ele. Já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou significa coisa que Ele já fez no passado. Não diz vai ter abençoar. Ele disse, Ele nos abençoou. Coisa no passado. Então você já pode se declarar abençoada. Abençoar em todas as áreas da sua vida. Simplesmente muda o teu pensamento. Tira esse pensamento de vítima, tira esse pensamento de derrotado, tira esse pensamento de não posso, porque todas as coisas você pode naquele que te dá força, naquele que te criou, naquele que te deu poder nas tuas mãos. Você fala assim, na minha própria força eu não posso, mas na força de Jesus Cristo eu posso. E na força dele eu conquisto, na força dele eu luto. Eu estou aqui em Israel, gravando esse vídeo para você, dando essa força para você, dizendo, meu irmão, minha irmã, continue nessa fé. Jesus é vivo, Ele vive, Ele reina e Ele te ama, tá bom? Olha só, para você, hein? Vamos lá. Efésios 1:3, fala assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já te abençoou, meu irmão, já te abençoou, minha irmã. Não fica chorando aí por causa de luta, não. Levanta a sua cabeça, vai em frente, porque Jesus é com você, tá bom? Deus te abençoe.
Oi, gente, aqui é um conhecido aqui que eu fiz aqui em Israel, um judeu, muito amigo, gente boa, e eu vou falar um pouquinho de Jesus para eles e vou tentar traduzir em português, tá bom? Vamos ver se eles entendem, porque no caso é em inglês. How are you? Very good. Perguntei como ele vai e ele disse muito bem. Gracias. What's your name? David. O nome dele é Davi, ou seja, da Bíblia, Davi, o rei Davi, o nome dele é Davi. Vou falar de Jesus, veja a reação dele quando eu falar de Jesus, que eles não gostam, viu, gente? Jesus love you. Jesus love you. Yeah, I love you. Yeshua. Yeshua. Yeshua love you. I love you. Eu falei para ele que Jesus ama ele, e ele está dizendo que ele ama também. Será que ele entendeu realmente de que Jesus eu estou falando? When I talk about Jesus, I'm talking about the Yeshua, because I believe that Yeshua is the Messiah. I'm Messiah. I do believe that Yeshua is the Messiah. Eu estou falando para ele que quando eu falo de Jesus, eu estou falando de Jesus o Messias, que eu acredito que Jesus é o Messias. Ele está ouvindo, não sei se ele está assimilando bem, porque eles não gostam, como novamente eles acreditam que Jesus é um profeta e não o Messias. E eu estou falando aqui para ele. Say something for camera. Say something. What's it telling? Hi, how are you? Say, What is your name? okay? I speak. You don't speak. I speak. What is to come in Israel? Ele está falando, qual é o seu nome? Você fala, não I'm fala? in Israel. Ele está falando que ele está em Israel, gente. Israel is good. Israel é muito bom, é isso que ele está dizendo. No caso, ele é que cuida de toda essa parte aqui no lado de fora do hotel, e ele me viu com a câmera, então veio perguntar o que eu estou fazendo, eu falei que eu estou gravando um vídeo, e ele falou, então posso ficar no seu vídeo? Pode sim. Então aqui, um judeu direto de Israel para vocês. Thank you. You're welcome. Thank you.